Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. E eu sou o Vitor Moura. Diretamente do Porto de Santos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem ganhado destaque nos últimos tempos, mas que ainda é bem desconhecido pela maioria dos empresários brasileiros, que é a província de Hainan, a ilha de Hainan, na China. Hoje vamos escutar aqui o nosso expert, né, falar sobre isso, porque dali podem surgir vários insights que sirvam para os nossos negócios aqui no Brasil, né? Hainan é o experimento mais ambicioso de abertura da China na atualidade. É uma província inteira que está operando como um porto de livre comércio, com foco em regras, aduana e serviços, né? Não só incentivos fiscais, que isso é bem importante. E eu já tenho recebido perguntas de empresários sobre Hainan, então a nossa ideia aqui é poder entender um pouco sobre qual que é a história de lá, o que é o Free Trade Port de Hainan e por que ele é diferente do que foi feito até então, como está funcionando isso na prática e trazendo alguns casos reais, né, de empresas que estão trabalhando lá, né, Vitor? E quem no Brasil ou quais negócios no Brasil podem ganhar com esse novo movimento chinês. Então, vamos lá, Vitão, conta pra gente onde se esconde, do que se alimenta, como funciona a província de Hainan. Hainan, vamos lá. Hainan, ela primeiro, já foi mencionada, é uma província inteira, que é uma ilha no sul da China, é a parte mais tropical da China. Ou seja, quem já teve a experiência de ir para o Sudeste Asiático, ali, Quente Tailândia, Vietnã, etc. Oi? Quente pra cacete. É muito quente, exato. Chove bem coisa que o brasileiro, no geral, está acostumado. Mas, assim, ali é uma localização, uma localidade que durante muito tempo foi periférica, né, no sistema chinês. Por séculos ela foi tratada como essa fronteira, né, do império e foi uma periferia por conta da geografia, por conta da baixa integração econômica que ela tinha com o resto, o papel político marginal, vamos dizer assim, seja bem menos relevante politicamente do que outras áreas do país. Então Hainan sempre teve, vamos dizer, uma certa distância do centro político, e isso tem consequências, como a gente sabe, ao longo da história, né? Hainan foi incorporada pela China, mais ou menos na dinastia Han, ou seja, ali 110 antes de Cristo, tá? Ou seja, já faz bastante tempo que isso aconteceu. Mas na época eles criaram apenas 2 prefeituras na ilha inteira, o que é pouco, tá? Porque Hainan representa. E Hainan tem um histórico de uma governança difícil ali, tanto com os ciclos do controle real do governo central lá, com um controle mais forte, mais fraco, populações locais, a migração dos chineses Han para lá. Então, tudo isso, a migração foi incentivada ao longo das dinastias seguintes e que forçou, elas acabaram se estabelecendo na costa da ilha. As minorias étnicas foram cada vez se movendo mais para o centro da ilha, que é uma região mais montanhosa, vamos dizer assim. Isso até hoje é verdade. Então, as minorias de lá ainda existem, estão no centro da ilha, tá? E essa migração foi gerando aí uma crescente integração econômica da ilha com o resto do país, tá? E por muitos séculos, também Hainan foi associada à província de Guangdong. Então, Hainan não era uma província separada, e isso mudou só em 1988, então bem recente, e ali ela virou uma província separada justamente já pensando que ela poderia ser uma zona econômica especial de algum tipo, de alguma natureza. Na época ainda não definida exatamente o que tudo seria feito ali, mas já com esse potencial de ser algo diferente. Por que Hainan tem isso, né? Ela tem várias características geográficas que permitem. Se a zona econômica especial ela é voltada para ser um laboratório, nada mais fácil do que fazer um laboratório na ilha, né? O controle é muito mais fácil, ele é muito mais evidente. Então você consegue adotar, vamos dizer assim, políticas de contenção e políticas de controle muito mais efetivas, tá? Então Hainan sai dessa longa história de ser a margem para virar, ainda no nosso século, no século XXI hoje, o laboratório mais ousado aí dessa abertura institucional, né? Então, acho que é interessante ver essa virada. Boa. E vamos fazer a diferenciação, então, do que é o Free Trade Port, o FTP de Hainan, né, Vitor? Deixar claro o que é
uma zona específica dentro da província e o que é o conceito que eles estão construindo desse porto de livre comércio ou desse Free Trade Port em Hainan? Acima de tudo, a Zona Econômica Especial, a FPV, ZEE, no português, enfim, ali é um recorte dentro de um território que já existe. Então, você pega, por exemplo, o porto de Shenzhen. Shenzhen é um recorte dentro da província de Guangdong. Uhum. Né? Então, em algum momento, você vai chegar no ponto em que tu vai ter uma linha, a empresa que estabelecer desse lado tem alguns benefícios, do lado de lá já não tem, certo? Porque essa zona tem que ter um limite. E isso cria um recorte dentro de um organismo todo que já existe. O Free Trade Port, que vai estar sendo feito em Hainan, não, tá? Que é o Porto de Livre Comércio. Hainan inteira vira isso. Você traz a província inteira, você traz o ambiente todo, certo? Para aquilo. Na zona econômica, você cria um ambiente diferenciado num recorte de um território que já existe. No Porto Econômico Especial, basicamente, o território inteiro vira esse regime diferenciado. Então, basicamente, é uma diferença de escala, mas também sistêmica, porque é o ecossistema todo que é trazido para esse regime especial, tá? Então, aqui a ideia é menos fábrica e mais regime, mais governança. Entendi, sim. Daí você fala comércio, serviço, logística, tributos, governança, é tudo, não é só o estímulo à manufatura, né? É a lógica toda de operação da região, né? Exatamente. E aí, assim, então vamos falar um pouco sobre como é que isso funciona, né? Assim, Hainan vai trabalhar com duas linhas de frente, né? A primeira delas, na questão da aduana, vão ter duas frentes. A primeira frente é Hainan como um mundo. Ou seja, ali é a ideia de que, por exemplo, eu sou exportador de café do Brasil, né? Eu posso mandar o meu café para Hainan, está ali, reenviar ele, montar, por exemplo, alguma pequena estrutura lá para reembalagem, readequação do produto, por exemplo, e de lá reexportar para outros países na Ásia, para a Malásia, para o Vietnã, né? Assim, você pode ir para as Filipinas, você pode para a Indonésia, você pode usar a Hainan como essa base, que recebe o produto, faz esse processamento inicial e reexporta. Essa é a primeira linha, ou seja, Hainan com o resto do mundo. E para isso, a política é extremamente favorável, tá? A política é extremamente favorável, porque ali você tem um imposto zero de importação, há muitos incentivos, porque você vai ter que montar alguma pequena estrutura lá para fazer esse reprocessamento, que não necessariamente é uma giga planta industrial, né? Assim, às vezes é só uma linha de montagem mais simplificada para reembalagem, para fazer alguma alteração e agregar valor ao produto, e dali você já reexporta. Então, Hainan, a primeira linha é montagem dessa frente, de consolidação de carga, de armazenamento, de processamento e daí de reexportação. E a segunda linha é, lógico, de Hainan para a China continental. Tá? Ali você tem a passagem de Hainan para o resto do país, vai se dar com o controle aduaneiro padrão. Mas existem, ou seja, o tratamento como se fosse uma importação normal. Mas você já tem políticas que vão incentivar e vão dar benefícios para esses produtos. Então, por exemplo, em Hainan, a regra é, se o seu produto for reprocessado em Hainan e tiver um aumento no valor agregado de até 30%, ele já é isento de impostos de importação para a China continental. Sim, é um drawback. Tá? Exatamente. Então, você pode usar a Hainan tanto para esse hub para atender os outros países ali da Ásia, por exemplo, ou do mundo inteiro, enfim, dependendo da sua necessidade logística, como também como uma porta de entrada para o resto do país. Tá, só recapitulando então, quando a gente fala dessa política two-line, né, ou de duas linhas, é isso. Então, a primeira linha é do Hainan, entre Hainan e exterior, fora da fronteira aduaneira chinesa, e a segunda linha é Hainan com a China continental, mais numa lógica de importação padrão. Tá. Exatamente. E o que é a questão dos números âncora, Vitor, para a gente falar um pouco da credibilidade de todo esse processo? Basicamente, a cobertura dessa tarifa zero, né? Ou seja, você trazendo esses produtos para a Hainan, você tem a primeira linha, que é para o exterior, a segunda linha, que é para a China continental. Mas a importação desses produtos para dentro da ilha, ela também é isenta, né? E hoje, de todos os tipos de produtos que a China trabalha,
já 74% já são completamente isentos de qualquer tarifa para entrada na ilha. Né? Então, isso aumentou muito, isso passou de 21 para 74 nos últimos 1 ou 2 anos, e já chegam em mais de 6.600 tipos de produtos que são completamente isentos para a circulação dentro da ilha. Aí e aí a gente volta naquela questão de que Hainan não é só uma zona de processamento, não é a ilha inteira é um ecossistema diferente. Uhum. Né? Ali, a circulação de produtos, então o turismo duty free, por exemplo, em Hainan, ele está crescendo muito, que realmente as coisas lá são baratas. E já 74% de todos os produtos classificados na aduana chinesa já são isentos. Tá? Isso é um ponto interessante na questão dos números. E aí, eu já mencionei a questão do ponto business, que é legal reforçar. Como é que eu vou trazer... Acho que do exportador brasileiro, talvez não consiga o incentivo mais óbvio com Hainan, o atrativo seria para trabalhar a China. Uhum. Então, assim, mas se eu talvez não tenha pensado em trabalhar os outros mercados asiáticos, ou se eu for trabalhar, por exemplo, outros mercados, porque eu já não exporto direto, né, porque precisa passar por Hainan. Mas Hainan é também uma porta de entrada para se trabalhar a própria China. Mas aí ela vai exigir, para produtos que vêm de fora e queiram entrar, ela vai exigir que você faça algum tipo de processamento dele lá. Sim. Até atingir a marca dos 30% de valor agregado adicionados na ilha, você já está isento, já vira duty free para o resto da China também. Então, ela também é competitiva. E só para alinhar aqui, né, acho que é importante para quem está ouvindo, esse episódio é um pouco mais técnico, mas é justamente para a gente entender os meandros de Hainan, porque isso está se mostrando ser um movimento, né, essa consolidação de Hainan, está se mostrando ser um movimento que daqui a 5, 8, 10 anos vai ser aquela coisa que daí todo mundo já conhece, todo mundo já entendeu, mas a gente está querendo falar disso antes de chegar no mainstream, antes de se tornar algo que a maioria entende, né, Vitor? Por isso que, para quem está ouvindo, talvez seja um assunto não tão interessante ou não tão claro, porque a gente está falando aqui de percentual de tarifa, de lógica, de como eles estão operando uma ilha inteira, uma província inteira como laboratório, né, de porto de livre comércio, mas é justamente para a gente descobrir quais são as vantagens ou que de maneira eu, como empresa brasileira, posso importar de lá, reexportar de lá, ou exportar para lá, ir para a China, enfim, como você falou, talvez até ser uma base para ter mais competitividade na Ásia como um todo, né? Então, só queria dar esse esclarecimento, que às vezes a gente entra no detalhe, mas é porque realmente é um assunto novo, é um assunto que é aquele tipo de teste da China que hoje a gente fala muito dos que deram certo e se consolidaram ao longo das últimas 3 décadas, só que esse é um novo teste que ainda está numa etapa mais inicial e a gente está querendo se antecipar a esse assunto, né? Então, exato. Vamos dar continuidade. E você tem lá, por exemplo, só para dar um outro exemplo, como Hainan é diferente, no último episódio a gente terminou falando sobre que essas zonas já estão meio antiquadas, só a questão da atração de investimento, e que eu disse que não, que na verdade elas se adaptam. E hoje o foco é a criação de ecossistemas, e Hainan é esse exemplo. Outro exemplo que dá para citar, quando você vai registrar uma empresa em Hainan, lá o escritório que faz o registro da empresa e o escritório que faz, por exemplo, a imigração para você tirar o seu visto de residência, está no mesmo lugar. É um processo mais simplificado. Tá? Então você tem facilidades que em outros lugares da China, por exemplo, você aderir a empresa num lugar, depois você tem a permissão de trabalho em outro, visto em outro, e realmente é diferente. Lá não, eles concentram tudo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ali existe uma visão holística do ecossistema que está sendo criado, né? Que não é só estou corrigindo os problemas como quando eles acontecem. Não, ali foi pensado para ser um ambiente diferente. Né? Então você tem isso muito forte. Hoje, até onde eu sei, quem está explorando isso de forma mais eficiente são os russos, inclusive. Muita empresa russa lá já operando de Hainan. Há mais tempo, o russo já era isento de visto para ir para Hainan. Então, que eles gostavam muito, era um destino para ele, no ponto de vista deles, né, mais simples deles irem viajar, etc. Então, sempre a presença russa. Como a turma fala aqui, os chineses são espertos, né, meu? Não adianta, né? Pá, tá louco. Tá, cara, tem detalhes de cálculo de tarifa e tal que a gente não vai entrar aqui para não ficar maçante e a gente vai poder falar com quem tiver real interesse em se aprofundar no assunto, né? Inclusive, já vou antecipar aqui a chamada da Fiance Global Networking, nosso parceiro, que já presta hoje essa orientação e essa construção de estratégia para empresas brasileiras que queiram, por exemplo,
entender de que maneira a Hainan pode ser benéfico para o seu negócio, né? Mas vamos falar aqui, Vitor, de casos reais, né? Que tem funcionado na prática lá, que acho que fica mais fácil também do pessoal entender. Aquele caso que você tinha comentado sobre o Dia Green Chocolate, né? Acho que esse aí é um caso legal, assim, de produto mais para consumidor final e que fica fácil de entender. Conta para nós esse exemplo aí. A Dia Green Chocolate é um exemplo que eu fui pesquisar recentemente, que eu achei muito interessante, porque é pelo seguinte, ela é uma empresa de chocolate, baseada no Porto de Livre Comércio, ou seja, em Hainan, e ela justamente usou essa política dos 30% para mandar os seus produtos para a China continental. Então, antes exportava direto, ou seja, mandava direto para o destino final do mercado consumidor, seja Beijing, Hangzhou e outras partes da China, passou a planta de processamento para Hainan, tá? E usou a questão dos 30% de valor agregado para isentar de tarifa, e isso acabou tendo uma redução de mais de 10%, tá? Nos custos totais da operação, ou seja, porque tem outras coisas além disso. Uma planta em Hainan hoje, a questão, por exemplo, aluguel de escritório é mais barato do que muitas partes da China, a mão de obra é mais barata, você ainda tem essas outras partes, né, que são resquícios da Hainan periférica, também são vantagens, e essas vantagens têm data para acabar, porque conforme a ilha vai se desenvolvendo, isso muda, né? Mas ainda você tem isso, por exemplo, o aluguel de uma casa em Hainan é absolutamente mais barato do que nas grandes cidades, então você tem essa vantagem. A Dia Green, ela conseguiu reduzir 10% do seu custo total, justamente por usar esse incentivo de fazer o processamento e agregação de valor do produto na ilha e depois mandar para o continente. E isso você trabalha a questão da segunda linha, né? Ou seja, Hainan com o resto da China. E ela é um exemplo muito bom, assim, como que o regime como um todo ele pode afetar o custo final da empresa. Você vai ter os custos de montar uma operação lá, etc., mas depois, de repente, para você, a conta fecha. Para a Dia Green, com certeza, fechou. Então, são empresas que... Isso até para mostrar que não é uma panaceia, né? Assim, não é uma resposta universal. Hainan é a resposta para o meu business. Não, tem que fazer a conta. A gente está trazendo aqui, é por isso que o episódio fica um pouco mais técnico, e a gente quer trazer os números para que você possa fazer a conta de forma precisa, né? E entender se isso faz sentido para você ou não. Por exemplo, na questão do imposto sobre empresas, Hainan hoje, para algumas indústrias, ela tem um imposto de 15%, que é muito menor do que o imposto geral da China, que é de 25%. Tá? Para as indústrias que estão na lista de incentivos, para dar alguns exemplos ali do que de os benefícios possíveis. Sim. Inclusive, você usou esse exemplo de chocolate, né? Tem um grande amigo que fabrica chocolate aqui no Brasil e está crescendo muito. Deixar um abraço pro Lucas Romanzini e a turma da Decacau, que são nossos ouvintes assíduos aí. E tá aqui um exemplo bem legal, né? De empresa fabricante de chocolate que está conseguindo ter uma otimização de 10%. Então, em operações de 100 milhões, 10 milhões, por exemplo, fica no bolso da empresa. Né? Interessante. Vamos falar um pouco dos trade-offs, né, Vitor? Como sempre, nem tudo é só coisa boa. Vamos falar um pouco de trade-off, que daí a gente vai depois para o último bloco do que isso significa de forma prática para empresas brasileiras quando a gente fala dessa nova oportunidade com Hainan, né? O que a gente tem de pontos de atenção aí quando a gente olha para esse teste de grande escala que a China está fazendo com Hainan? Acima de tudo, você tem um risco não, mas você tem um desafio institucional que vai ter que ser superado. A ambição de ela virar um hub internacional, ela exige um nível de abertura política e econômica, mas o desafio está mais na parte política, que a China hoje ainda está vendo como vai resolver isso. A Hainan vem como essa vitrine do novo posicionamento da China nas cadeias globais de um ambiente aberto de negócios, etc. Já até tinha regimes de migração diferentes, etc. Mas isso exige uma abertura para o exterior num nível maior. A abertura para o exterior num nível maior, ela exige flexibilização, e a flexibilização ela causa perda de controle. E a China tem que ter cuidado da forma como ela vai fazer isso. Eles terão cuidado. Nesse sentido, ele é muito cauteloso, né? O fato de Hainan ser uma ilha já ajuda, porque é uma ilha, está isolada já. Mas eu acho que, acima de tudo,
você tem esse desafio. Como risco, você tem o risco clássico, que é simplesmente Hainan virar uma grande duty free. Ou seja, o pessoal vai lá para comprar coisa mais barata e volta. Isso tem ganhos para a economia local, não há dúvida, mas não vai desenvolver o ecossistema, né? Não vai desenvolver profundidade na cadeia produtiva. Ou seja, o pessoal vai lá, compra e vai embora. Mas eu acho que já temos alguns contrapontos. O case da Diagrin, por exemplo, fazendo a produção de chocolate lá, eu acho que já mostra dividendos reais das políticas e impactos reais na economia, né? Então, acho que existe esse risco, acho que a política está bem pensada, a visão é de longo prazo. A Hainan ganhou muita relevância também depois das crises políticas que houveram em Hong Kong logo antes da pandemia, 2018, 2019. Tá? Então, ali, Hong Kong era essa vitrine, né? E o governo entendeu que precisava de outra e Hainan foi a escolhida. Isso não é diretamente a retórica oficial, é uma possível leitura do porquê Hainan foi, porque houve uma certa queda de Você leu nas entrelinhas, ok. Exato. Tá, e isso é outra coisa que a gente pode pensar. Tá. Outra coisa que é legal comentar é a questão de dentro da ilha, toda uma infraestrutura que já está gerada, né? Você tem no norte da ilha Haikou, que é a capital, Sanya, na outra ponta no sul, que é o maior resort tropical turístico da China hoje, tá? Que é onde os russos gostam muito também, inclusive. Mas você já tem o desenvolvimento de todas as cidades ao longo da costa de Hainan, em vários portos em outros lugares. A ilha inteira já é ligada para o trem-bala há muito tempo. Tá? Existe uma linha circular de trem-bala que faz justamente a volta pela costa. Que loucura, né? Tá? E nós no Brasil discutindo trem-bala Rio-São Paulo há não sei quanto tempo. Meu Deus. Exato. Não, acho que o trem de Hainan já fazem uns 15 anos. Tá, para que dá vergonha brasileira, vergonha de escutar essas coisas. 15 não, mas 10 dá, com certeza. Vamos olhar então para o lado prático, né? O que significa tudo isso de Hainan para as empresas do Brasil? Então, se a gente pensar assim, quem se beneficia mais, né? Vamos colocar aqui que a gente tem... Eu queria que você falasse de 5 grandes frentes, né, Vitor? Tradings e operadoras de comércio exterior, que é o caso, por exemplo, da Fiance, nosso parceiro aqui. Indústrias leves, ou que fazem, né, finalização, acabamento de produto. Depois a parte de agro e alimentos. Por quarto lugar, aero, marítimo, toda a cadeia de manutenção, enfim. E por último, saúde, né, dispositivos, enfim. Quando a gente olha assim, quem que pode se beneficiar? Então, falando de trades e operadoras de comércio exterior Brasil-China, o que tem de vantagem aí com o Hainan? Usar Hainan com essa base offshore para fazer o comércio em si, né? Assim, ela pode trabalhar na questão da armazenagem, fazer essa orquestração logística. Evidente que os benefícios para exportação, ou seja, para produtos, para vender os produtos, para mandar os produtos do Brasil para a Ásia, não só para a China, eles são maiores, mas quem trabalha com importação, ou seja, mandando da China para o Brasil, também tem vantagens no hub logístico que pode. Quem está pensando em ter, por exemplo, a tua base logística na China, Hainan é uma excelente opção, tá? Tanto para saída quanto para entrada. Para entrada, você ainda tem a questão de conseguir, agregando valor ao produto, isenção de imposto de importação na entrada do continente. Né? Sim, mas fazendo uma simplificação, óbvio, tem que verificar nos detalhes técnicos com a China, mas a gente está falando basicamente de estruturar um drawback ali, né? De eu conseguir agregar valor o suficiente para poder importar insumo com isenção do imposto de importação, argumentando que eu vou reexportar, gerando riqueza para a própria Hainan. Exato. Isso lembrando que no momento a Hainan ainda tem custos fixos da operação muito mais baixos que outros portos da China. Então, você ter um armazém, você botar um escritório lá, uma equipe, isso tudo ainda hoje é mais barato do que seria em Xangai, Guangzhou, etc. Só lembrando, né, que empresas brasileiras que queiram fazer essa análise de armazenagem e orquestração logística, uma coisa que é legal que, por exemplo, empresas como a Fiance, que está aqui com a gente, tem... no caso específico da Fiance, eles têm uma joint venture com a Union Logistics, que é um dos maiores players de logística B2B na China, né? Uma frota, se não me engano, de mais de 2.000 caminhões. Então, as empresas brasileiras que hoje operam com a Fiance junto nessa joint venture conseguem
ter seus armazéns e toda a estrutura logística local na China muito facilmente organizada, até para consolidação de carga de diferentes locais da China, né? Às vezes tem fornecedores espalhados e eles já estão fazendo esse movimento para que isso também esteja operante em Hainan, né, Vitor? Como é algo mais recente, mais novo, o pessoal da Fiense tem se estruturado para que Hainan também muito prontamente seja já uma alternativa de orquestração logística, como você bem falou, né? Sim. E eu acho que, além da trading, a gente falando um pouco de indústria, o pessoal que consegue atingir esses 30% do valor agregado, ou seja, a indústria leve também se beneficia disso, né? A trading, ok, mas a indústria leve, ou seja, que tem uma capacidade de montar uma linha de produção ou de processamento em Hainan, se beneficia demais, primeiro pelos custos mais baixos, segundo pela isenção na hora de mandar para o continente. Então, além da trading, essa linha de finishing, né, de finalização dos produtos, lá também se beneficia muito. E a questão dos alimentos, como foi o caso do chocolate que a gente já comentou, mas mais do que isso. Ou seja, quem conseguir, além de só levar as coisas para Hainan, fazer revenda, mas criar produtos novos, de repente com parcerias locais de outros fabricantes de alimentos que já trabalham lá, que já têm acesso a uma série de matérias-primas e uma expertise de mercado, e fazer essa joint venture com parceiros locais, com certeza vai ter muito incentivo do governo para realizar essas operações. Aí não só falando de alimentos especificamente, porque é uma coisa que a Hainan é muito forte, tá? Mas assim, achar essas parcerias locais é algo que é muito relevante, tá? Sim. Até usando um exemplo local, um exemplo brasileiro, né, do ramo alimentício, no caso de bebidas, tem a Zalaz, que é uma cervejaria artesanal de Minas Gerais, que hoje já exporta para a China, inclusive desenvolveu sabores específicos para o mercado chinês, né, e que é uma empresa que, dependendo do nível de demanda que já estiver trabalhando na China e intenções de expansão para a Ásia e para a China como um todo, pode utilizar essa lógica toda que a gente está discutindo de Hainan para otimizar custos da operação, né? Sim, exatamente. E a gente tem mais dois segmentos específicos que são bem mais nichados, mas vale mencionar a questão do aéreo marítimo, ou seja, das cadeias de suprimento para peças, materiais de aviação, etc. Todos esses componentes da montagem dessas linhas, dessas indústrias, eles têm regime aduaneiro diferenciado em Hainan. Então, quem trabalha nessa área vai ter muito incentivo também para trabalhar, além das políticas de incentivo gerais que a gente comentou. E, por último, a questão de saúde. O turismo de saúde para serviços regulados ali de beleza, de tratamento estético, etc., tem crescido muito também, né? Então, essa é uma indústria que vale muito pensar e cogitar e avaliar as oportunidades, porque, de novo, Hainan vai ter políticas de incentivo a turismo, a província inteira vai se tornar um ecossistema diferente, ecossistema que vai além do business tradicional, ou seja, ele não precisa só de armazém e porto, ele precisa de hospital, ele precisa de escritório, ele precisa de escola, ele precisa de infraestrutura, as pessoas vão viver lá, já vivem, lógico, mas assim, vai ter um aumento da presença lá e isso vai gerar uma internacionalização com demanda por todos os lados. E a partir do turismo de saúde para procedimentos estéticos já tem crescido por lá, ainda muito focado nos próprios turistas chineses, né, que vêm de outras partes do país, mas com certeza é um processo de internacionalização que deve acelerar em breve. Bem bom, né? E fazendo aqui um checklist super simplificado, né, de 3 perguntas, numa linha bem executiva, que obviamente as decisões dependem de estudos financeiros e tudo mais, mas para quem é empresário brasileiro e quer considerar isso, né? Então a gente pode usar 3 perguntas aqui. O meu modelo depende de vender no continente chinês? Se sim, tem que entender a segunda linha, o second line ali, né? Que é de mandar de Hainan para a China continental, além de fazer Hainan e exterior, né? Com a regra dos 30% de agregação de valor. Segunda pergunta, eu tenho substância para capturar a taxa o imposto sobre as empresas de 15%, né? Se eu estou no catálogo de indústrias ou segmentos encorajados e é o meu negócio principal, com mais de 60% da renda e gestão, sim. Né? Em Hainan, sim. Né? E isso. Por fim, se o meu custo... Isso, só para complementar sobre isso, desculpa, a questão de 60% para o imposto. Você tem que estar... Esse imposto de 15%, você tem que estar no catálogo de indústrias que são encorajadas, que tem esse benefício, e também
que o seu business o seu business esteja mais 60% baseado na ilha, que é para evitar que as pessoas só abram a empresa lá, mas o escritório está em Xangai, não sei o quê. A Hainan tem interesse que você fique lá. Claro. Tá? Então, existe essa exigência de provar que a sua operação está, mais da metade da sua operação está efetivamente na ilha. E para quem acha que isso pode ser uma realidade muito distante, o cara tem que ser louco para fazer, eu quero lembrar que mais de 25 anos atrás, a gente tem vários empresários, principalmente gaúchos, né, que conseguiram antever o movimento do polo calçadista que estava se deslocando do Brasil para a China e estabeleceram operações na China e quando virou a cadeia, eles já estavam lá preparados, né? Tem até alguns conhecidos mais próximos que viveram isso de perto. Então, às vezes, algo que parece muito distante, tipo isso, cara, como que eu vou ter um negócio que 60% ou mais está baseado em Hainan se eu estou aqui no Brasil? Mas hoje em dia, com a cadeia globalizada, tudo é possível, né? E por fim, saber a terceira pergunta, se meu custo é mais imposto, mais logística ou mais acesso regulatório, né? E aí no imposto a gente tem a questão do imposto de renda corporativo, na logística é os portos de primeira linha, avaliar. E por último, se é regulatório, segmentos como saúde ou serviços, como o Vitor comentou antes, podem ter um incentivo maior ou mais fácil, né? Então de novo, é um resumo bem simplificado, mas como você consegue ter uma noção básica, se faz sentido para o seu negócio considerar a possibilidade de ter Hainan como algum tipo de parte do seu processo, né, Vitor? Então, exatamente. Fazendo um resumo aqui dos takeaways, daí vamos para a parte de mitos e verdades, a gente tem 3 grandes lições aqui, ou resumos, né, de tudo que a gente discutiu. A primeira, então, é que Hainan, o que é? Um laboratório de longa data, né, e agora se torna o piloto mais ousado de abertura institucional que a China já fez, dado que é uma província inteira, uma ilha inteira, não é apenas uma zona econômica especial de um dado território. Segundo ponto é que o coração de tudo isso é a arquitetura aduaneira, né, de trabalhar a lógica de 2 linhas. Então, a first line, primeira linha, é de Hainan para exportação e a segunda linha é de Hainan para a China continental, com 30% de valor agregado localmente. E o terceiro é que sim, os incentivos existem, mas eles não são fáceis, não são tão óbvios ou fáceis de obter, né? 60% do negócio tem que estar, do negócio principal da sua empresa tem que estar claramente conectado em Hainan. E a gente tem que ter uma substância ali, né, uma geração de resultado suficiente para se beneficiar do imposto de renda corporativo reduzido de 15%. Né? Então, dito tudo isso, de novo, né, um episódio mais denso, mais técnico, vamos então para mitos e verdades aí, Vitor. Que Hainan opera mais como um duty-free. Mito. Hainan tem a parte do duty-free, mas ele é sobre a criação de um ambiente inteiro de valor agregado com incentivos que tem critérios que não são completamente abertos, mas ela é mais do que simplesmente isenção de impostos e um duty-free turístico. Eu gosto dessas coisas porque às vezes você tá tendo conversa assim, né, em bar ou em família, amigos, falando sobre essas coisas, tipo, a China agora tem essa ilha lá inteira que é um porto de livre comércio. Aí sempre tem alguém que simplifica as mulheres, não, os caras só estão fazendo um duty-free gigante. E não é isso. Né? Não é isso. Outra dúvida, dá para mandar produto para o continente, né, para a China continental, sem pagar nada, porque é o mesmo país? Depende, né? Assim, dá, mas a gente entra na regra dos 30% de valor agregado que é feito na ilha. Ou seja, se você só tá trazendo e revendendo, você ainda vai pagar o regime aduaneiro normal, como se estivesse dando entrada em qualquer área do país. Mas, se você conseguir agregar até mais de 30% do valor do produto dentro de Hainan, você é isento dos impostos de importação da China continental. Boa. E, cara, vamos terminar aqui com uma pergunta também, né, mais para nossa realidade aqui. Se você, Vitor, fosse uma empresa brasileira, né, você entraria pela frente de trading e logística, pela frente de processamento de produto de manufatura, né, ou por consumo ou serviços regulados? O que você olharia como brasileiro tentando se beneficiar dessa cadeia global que passa por Hainan? Essa é boa e não está no nosso script aqui, inclusive. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que para o exportador brasileiro de produtos, por exemplo, eu já atuei na parte de café no passado. Eu acho que Hainan é uma excelente oportunidade para esse pessoal. Né, de conseguir trazer o seu produto, especialmente quando você trabalha com produto de maior valor agregado, por exemplo, um café especial. Né? Você pode exportar, por exemplo, o grão verde para Hainan, fazer o processamento lá e dali você distribuir para outros mercados na Ásia e trazer para a China.
Só o fato de você fazer, de repente, uma torrefação, uma reembalagem dele, de repente você já chega nos 30% e é isento de fazer isso na China. Isso é uma coisa que você teria que fazer lá de qualquer forma, porque fazendo no Brasil, o produto já cai muito de qualidade no trânsito até lá. Né? Então, eu acho que para esse pessoal tem uma oportunidade absurda. Acho que mas a primeira indústria que vai olhar para isso com certeza são as tradings brasileiras que operam na China, né? Ou seja, com importação para o Brasil. E aí esse pessoal tem que ter só um pouco de cuidado, porque os benefícios reais lá não é para todo mundo, né? Então, assim, quem só faz o trading, a trade por definição, ela é essa revenda, né? Ela conecta as partes e faz o meio de campo. Você tem que fazer o meio de campo de uma forma que você entre efetivamente nos benefícios de Hainan. Só ser uma trade normal, estar em Hainan, vai baixar os seus custos de escritório comparado com o escritório em Xangai, por exemplo. Mas é isso, né? Sim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Acho que tem muita coisa para fazer. Até incentiva as trades, que a maioria das empresas brasileiras que estão lá, a se reinventarem um pouco, né? Eu trabalho hoje com a questão de financiamento de importação. Esse serviço tem incentivos imediatos. É o que eu ia falar, e a gente tem conversado isso, né, com o Radamés e a turma da Fiance, exatamente sobre isso, né? Que a Fiance já está se antecipando para esse movimento de trazer essas respostas, né, para a realidade de cada negócio aqui. E uma coisa que eu acho que é importante, só para a gente lembrar que, de novo, às vezes parece um assunto complexo ou não, mas, cara, a gente no Brasil a gente já opera num ambiente tributário extremamente complexo, com regras que mudam a todo tempo, e a gente já tem essa sagacidade, essa leitura de como fazer essas movimentações, por exemplo, né? O que eu vou mandar de produto do Brasil para chegar para o Hainan para beneficiar por lá e daí acesso à China ou acesso a outros mercados da Ásia. A gente já tem esse know-how, então é muito mais de entender o como fazer, o como organizar, né, do que ser algo que muda radicalmente as estruturas ou a forma da empresa operar, né? A gente já foi forçado no Brasil, digamos, a ter essa questão de fazer... Bom, a guerra fiscal entre os estados é o maior exemplo, né? E ainda que a reforma tributária, que é um assunto que nós vamos falar em breve aqui, né, vá mudar isso, a gente tem no mínimo aí 7 anos de transição, onde dá para fazer muito dinheiro, onde as empresas podem otimizar muitos custos, né, com os benefícios fiscais que hoje existem em alguns estados. E só quis falar isso porque a lógica, para mim, ela é a mesma aqui, né? Uma tentativa da gente enxergar o todo, ou de simplificar, ou de saber que tem um caminho. Porque um dos pontos que fazem a gente ter esse projeto aqui andando, né, Vitor, do Noncast, é mostrar para o empresário brasileiro que existem caminhos, que tem que tomar uma ação, que tem que trabalhar junto com a China, independente da maneira que faça mais sentido para o seu negócio. Mas talvez Hainan é um ponto mesmo de convidar para estudar, para olhar, para se aprofundar e para se aproximar de players como a Fiance, que não são só eles, mas hoje eles são a nossa referência mais próxima, que já tem parte do caminho desenvolvido, né? E que precisa do entendimento do negócio de cada cliente para montar uma solução que acabe funcionando a longo prazo, né? Então, acho que o objetivo, pelo menos para mim, assim, se você quiser fazer o fechamento aí, era ter essa visibilidade, né? O que é Hainan, por que isso importa, o que a China está planejando e de que maneira nós, brasileiros, podemos nos beneficiar disso, seja indústria, seja comércio, seja serviço, né? Acho que, acima de tudo, deixar claro novamente qual que é a nossa missão no Noncast. Adorei que vocês tocam nesse assunto, porque, no fundo, é isso. Aqui, a nossa missão aqui é trazer... A gente acredita nessa nova ordem mundial, que é uma ordem com poder e oportunidades descentralizadas, ou seja, que a gente tem polos mais fortes e mais fracos no mundo, mas que hoje existem mais polos como um todo, é um mundo multipolar, né? E que isso abre oportunidades em lugares não óbvios, porque a gente vem de momentos que a gente sempre olhava para a mesma direção. A gente tinha uma referência, né? E hoje a referência são várias. Eu sempre faço essa brincadeira. De repente, a melhor oportunidade do seu negócio está no Uzbequistão. Você não sabe, não é? A nova ordem mundial é essa descentralização do desenvolvimento econômico e das relações, porque o mundo hoje se organiza numa matriz orgânica aí de interações e agentes. Não é só o presidente com o presidente. Não, ele é muito mais complicado, complexo do que isso. E Hainan é uma resposta não óbvia dentro da China, que ainda é, querendo ou não,
ainda tem são muito poucos brasileiros, empresários brasileiros que interagem com a China de forma concreta, né, que vão além de só comprar coisa da China, que vão lá explorar o país. E a mesmo a Fiança é um Canto Fair, excelente né, exemplo Vitor? disso. Muita gente que vai para Canto Fair, mas a pessoa desce do avião, vai para a feira, fica no hotel, vai para a feira e vai embora. E não é que não vale Exato. a pena e não seja importante, mas, cara, isso tá longe de ser uma experiência de conhecer a China, de entender as oportunidades, de conversar com oficiais de governo, de conhecer essas zonas econômicas que a gente tanto tem debatido aqui, né? São experiências completamente distintas, né? Não, e assim, é mesmo quando muito vai visitar um fornecedor, ok, isso é um primeiro passo. Mas o Brasil, para não perder a oportunidade a gente mudar esse ciclo vicioso, tem que dar o segundo passo, tem que dar o terceiro passo. A gente normalmente, culturalmente, o brasileiro tem essa dificuldade de levar as coisas a cabo até o final, né? A gente acaba parando no meio por N razões. Então, Hainan é uma oportunidade que está se abrindo. Brasil e China estão num momento geopolítico muito positivo, que deve se seguir por algum tempo, cada vez com menos influência da alternância de poder dentro do Brasil, porque a integração dos dois países já é muito absurda, muito grande, isso não deve mudar, tá? Geopolítica a gente nunca sabe, mas a tendência é essa, né? E a China está aberta, muito aberta. Os chineses têm sim dificuldade de fazer esse outreach, né, para fora, de realmente passar de forma clara os benefícios que eles estão oferecendo. Ainda demanda muito que as pessoas vão lá e meio que caçem. Mas quando você vai cavando a oportunidade, você vê que tem muita coisa para fazer. Então, acho que o Noncast serve para a gente expor um pouco isso. A gente fala muito de China porque é o nosso background individual aqui, mas a gente já falou dos episódios de outros países, Paraguai, etc. Então, a ideia é trabalhar o não óbvio. Aliás, já ouvi feedbacks positivos sobre o episódio do Paraguai, que foi bem interessante. E, inclusive, ontem vi a mensagem, né? Na verdade, eu já sabia, mas a gente não podia comentar antes de ser público. Nós fizemos uma visita na Karsten, que é a fabricante, né, de produtos de cama, mesa e banho em Santa Catarina, em Blumenau. Nós tivemos uma oportunidade de falar com o Gil Karsten, que hoje é o presidente do conselho e é da família controladora. Uma empresa incrível, né, centenária, que eles estavam fazendo uma expansão para o Paraguai, nos mesmos moldes da Lupo. E ontem, acho que eu vi a notícia, que agora é público, que a Karsten, então, está abrindo uma operação no Paraguai também, né? Então, só fica a dica para quem ainda não viu escutar o episódio do Paraguai, porque o Vitor falou, agora eu lembrei, já ouvi bons feedbacks. Mas é isso, né, Vitor? Vamos conversando. Acho que o objetivo aqui foi cumprido. Estamos sempre à disposição para quem quiser se aprofundar nessa estratégia para o seu negócio. Acho que Hainan é um nome que a gente vai ouvir falar muito ainda, né? E esperamos ser aqueles caras que depois a gente diz que a gente trouxe em primeira mão, ou que a gente falou, eu avisei. Eu avisei. Né? Então, acho que o objetivo aqui hoje foi cumprido. Certo? Nos vemos no próximo episódio do podcast e muito obrigado a todos por mais essa presença aí. Até mais.